Boa tarde a todos vocês. Eu quero, dando continuidade ao nosso ciclo de debates do sindicato, eleição 2014, a engenharia, o Estado e o país, nós temos a honra de receber nessa tarde o vereador Laércio Benco, candidato a governador pelo PHS. É uma honra para nós, é um prazer tê-lo aqui, isso dignifica essa entidade. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, com a palavra. Eu que agradeço. Eu vou lhe passar a palavra, se você concordar, tua fala, e depois nós abrimos para um debate. Tudo bem assim? Muito obrigado, viu, pela presença. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui na pessoa do presidente todos os senhores que estão nos honrando aqui com a presença de vocês para esse bate-papo, para essa conversa sobre nossas propostas de governo, com certeza focando um pouco mais na questão da engenharia, na área de interesses e foco dos senhores. Mas eu quero primeiro me apresentar. Meu nome é Laércio Benco, tenho 41 anos, casado, pai de 2 filhos, milito na política desde os 12 anos de idade, fui presidente de Grêmio Estudantil, presidente de diretório acadêmico, fui parte dos movimentos dos Carapintadas e depois comecei uma militância na construção do Partido Verde no estado de São Paulo, onde permanecemos lá até 2010, quando tivemos a alegria de participar da campanha da Marina Silva. Na época eu era vice-presidente do partido e, infelizmente, depois dessa eleição, o Partido Verde, que teria tudo para ser a grande alternativa de poder ao PT e ao PSDB, para 2012 e 2014, o Partido Verde amarelou e perdeu Marina e perdeu várias outras pessoas porque preferiram ficar atreladas ao status quo. Marina saiu, tirou um tempo sabático para ela, e nós tínhamos um grupo que pretendia disputar as eleições municipais. Montamos o PHS, Partido Humanista da Solidariedade, que era um partido que estava semi-desativado no Estado, assumimos o partido e conseguimos aqui nas eleições de 2012 eleger quase 80 vereadores, elegemos um prefeito, conseguimos eleger vereador na capital e hoje, como candidato a governador, tenho a alegria de ter a maior chapa de candidatos a deputado. Nós temos hoje numa coligação PHS-PRP, que chama Coligação Unidos por São Paulo, somos em 420 candidatos a deputado, um candidato ao Senado, o jovem Fernando Lucas, de 37 anos, lá de São José do Rio Preto, e eu candidato ao governo. Isso demonstra o efetivo interesse do nosso partido em quê? Em trazer a sociedade viva para dentro do partido. Nós não queremos um partido focado em artistas, um partido focado em lideranças religiosas, um partido focado em outro tipo de pessoas, de protagonistas. Nós queremos um partido que represente a pluralidade da sociedade e um partido que dê oportunidade para todas as pessoas que queiram participar ativamente da vida política possam fazê-lo. E aí, começamos um projeto, primeiramente de construção dessa chapa, que é a nossa grande base. Temos os 645 municípios do estado, temos candidatos em mais de 300, o que nos dá uma capilaridade muito boa. E lançamos a nossa candidatura, foi colocada por um motivo muito claro. Nós não nos sentíamos representados pelo tucanato petista. Para nós, há uma séria dificuldade em a gente achar diferença ideológica entre o PT e o PSDB. E nós achamos que a candidatura do Paulo Scaff, principalmente por conta das pessoas que ele trouxe junto com ele, representa um retorno ao passado e não um avanço ao futuro. E na política você tem que buscar avançar. Então não hesitamos em aceitar esse desafio, em nos colocar à disposição para tentar construir a nova política. E dificuldade nenhuma nós tivemos em nos aliar no plano nacional com Eduardo Campos e Marina Silva, e, infelizmente, por conta da tragédia que abalou o país na semana passada, provavelmente teremos agora, a partir de amanhã, definida a candidatura da Silva, com alguns nomes aí cotados para vice-presidente da República. E aí colocar efetivamente a campanha na rua.
Mas para São Paulo, nós entendemos que temos que trazer São Paulo para o século XXI. E para trazer São Paulo para o século XXI, nós temos que tratar com muito carinho a questão da engenharia, a questão estrutural do Estado de São Paulo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como funciona o nosso pensamento. Nós queremos enxugar as secretarias do Estado de São Paulo. Hoje São Paulo tem 25 secretarias. No nosso governo, nossa proposta é ter apenas 4 secretarias. Não precisa mais do que isso. Seria uma Secretaria de Gestão Pública, uma Secretaria de Segurança Pública, uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e uma Secretaria de Qualidade de Vida. Tudo o que existe hoje estaria acoplado a estas 4 secretarias. E vamos dar um exemplo. Por exemplo, saúde, nós estamos falando em termos de qualidade de vida. E não dá para a gente falar. O brasileiro ele tem um grande defeito, que até vem por conta da nossa cultura latina, de querer ser extremamente rígido com algumas coisas, e essa rigidez acaba entortando muitas outras. Por exemplo, nós temos dinheiro carimbado à vontade para a educação, nós temos dinheiro carimbado para a saúde, temos 15% do orçamento que tem que ser destinado para a saúde, mas a forma com que esse dinheiro é gasto é uma forma totalmente equivocada. Por exemplo, se nós investíssemos mais em saneamento básico, nós economizaríamos muito em saúde. Então não adianta você chegar e falar para o governador prestar contas no final do ano, que gastou 15% em orçamento, do seu orçamento em saúde, indo de cidade em cidade entregar ambulância para trazer gente lá do Quiprocó do Oeste para o Hospital das Clínicas aqui, seria muito mais importante investir em saneamento básico aqui em Guarulhos, que tem menos de 1% do seu esgoto tratado. E isso é saúde. Isso é saúde. Saneamento básico é saúde. Nós temos que trabalhar com logística. Nós temos que trabalhar com economia criativa, com logística, com inteligência. Por exemplo, nós tivemos recentemente, coisas de 4 ou 5 anos, me corrijam se eu estiver errado, a visita do presidente norte-americano aqui, ainda era o George Bush, no último ano do mandato dele, onde o Lula fez uma festa aqui em São Paulo, dizendo que o Brasil ia ser o maior exportador de etanol. E isso acabou incentivando muitas pessoas por todo o interior a montar negócios ligados à indústria sucroalcooleira. E, passada a festa, passada a parte de marketing disso, passadas as eleições, essas indústrias estão quebrando, essas indústrias estão sem nenhuma atuação, estão largadas. E o governo, o que fez? Incentivou a criação de mão de obra para a indústria sucroalcooleira, criou cursos de capacitação de mão de obras para a indústria sucroalcooleira que está acabando. E nós temos hoje uma matriz energética absolutamente eficiente no Brasil, uma matriz energética muito interessante, que é originada pela cana-de-açúcar, o etanol, e que ela não é utilizada. Ninguém aqui vai no posto de gasolina e abastece com álcool. Hoje compensa em 95% dos casos você abastecer seu carro com gasolina. E cadê a inteligência do sistema? Cadê a eficiência? Onde está a engenharia disso tudo? O que é uma das formas? Eu trabalhei muito com alguns engenheiros. Engenharia, uma das definições que eu vi é você fazer um planejamento com começo, meio e fim. E isso é o que falta no governo do Estado de São Paulo hoje. Você começa as coisas e as coisas são largadas pela metade. Temos exemplos, por exemplo, de imensas cidades, tá? Como Capão Bonito, que estive lá recentemente, uma cidade que você tem 70% do seu território para plantio de eucalipto, utilizado com eucalipto. Eucalipto, você vai lá, investe, compra as terras, planta e fica vendo aquilo lá crescer durante 20 anos. E a produção daquele eucalipto, quando ele é cortado, ele não é produzido, a celulose não é produzida em Capão Bonito. Ela vai para Taubaté, atravessa todo o estado e não fica nada de riqueza na cidade de Capão Bonito. Isso significa o quê? Uma total falta de gerência do Estado nos meios de produção. Nós temos que saber administrar a questão logística. Nós temos que trazer a matéria-prima perto da indústria para agregar valor, para poder vender no mercado interno e no mercado externo produtos com valor agregado. E não ficar exclusivamente sendo exportadores de matéria-prima ou ficarmos aí à mercê de propagandas ou de produtos
que são orientados por marqueteiros políticos da hora, não, vamos falar agora do etanol, que é a vez, isso vai ficar bonito na fita, e depois se abandonar totalmente isso. Uma discussão, por exemplo, que eu tive, quem quisesse, a entrevista está disponível no R7, tive até com o Heródoto Barbeiro, fomos até um pouco ríspidos um com o outro durante o debate, mas ele me perguntou, Laércio, e o que você vai fazer no Porto de Santos? Qual a sua solução para o Porto de Santos? Falou, eu como governador não posso fazer nada para o Porto de Santos, porque o Porto de Santos é um porto federal. A administração dos portos é federal. Não, mas as filas de caminhões, gente, adianta eu construir mais rodovias para desafogar no mesmo Porto de Santos? Não, mas e o ferro-anel? Gente, vai parar tudo no mesmo Porto de Santos que já está saturado. Hoje nós temos 60% da nossa produção sendo escoada por Santos e Paranaguá, sendo que toda a produção de soja e de grãos do Centro-Oeste tem que atravessar o país inteiro para vir para Santos ou para Paranaguá, sendo que nós teríamos condições de utilizar outras formas de sair com portos secos ou criando saídas, buscando outros oceanos, fazendo parcerias com outros países. É só usar a inteligência, ou explorar, ou exportar pelo norte do país. É essa uma situação que nós temos que também enxergar, não só em nível estadual, mas como eu vi que o tema da palestra também é engenharia no Estado e no país, nós temos que pensar tudo isso. Nós não temos que nos preocupar com assuntos da moda, ou assuntos pontuais, ou sou simplesmente a favor ou contra. É óbvio que eu não quero ver, como aconteceram algumas vezes, filas e filas de carretas, esperando dias para descarregar no Porto de Santos. Mas não é essa uma função do governo do Estado de São Paulo resolver esse problema. Nós temos que sim usar a força do governo do Estado de São Paulo para poder resolver esse problema politicamente e ajudar e incentivar o país a criar outros portos, outras formas de se escoar nossa produção e nossas mercadorias. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo que eu acho absurdo, nós exportamos café para a Alemanha e compramos aquele cafezinho em potinho que a gente põe naquela maquininha nova de café da Nescafé, importamos aquilo lá da Alemanha, sendo que a Alemanha não tem um pé de café plantado. Ou seja, nós exportamos a matéria-prima e importamos a matéria-prima com ultra valor agregado, pagando caríssimo por isso, sendo que é uma tecnologia absolutamente fácil. E a matéria-prima nós temos à vontade. Aqui, café, se a gente plantar, dá em tudo quanto é lugar no estado de São Paulo. Já fomos conhecidos, aliás, como estado do café, na época do país, que era chamada República do Café com Leite, e nós éramos o café. Então, são essas questões que nós precisamos defender. E aí, fazendo um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, nós entendemos, quando falo nós, eu me sinto com liberdade de falar nós, do grupo da Marina também, do grupo do Eduardo, que deixou esse grande legado, nós entendemos que temos que trabalhar com políticas de Estado, não política de governo. Nós não temos que trabalhar buscando uma reeleição ou buscando a manutenção no poder. Nós temos que fazer reformas estruturais concretas para que nós possamos colocar o país efetivamente no século XXI, para que nós possamos efetivamente ter o Estado de São Paulo e o Brasil colocado no século XXI. Porque, voltando ao exemplo que eu dei inicialmente, não dá para admitir que em Guarulhos nós temos 99% de esgoto despejado in natura, e o governo do Estado de São Paulo, aqui de São Paulo, da divisa de Guarulhos para cá, tirando lixo de dentro do rio Tietê. Isso é uma afronta à inteligência de qualquer ser humano. E isso acontece nos últimos 30 anos. Tá? Então nós temos que avaliar toda essa situação, e sem dúvida nenhuma, a engenharia ela tem participação fundamental em tudo isso. Fundamental em toda essa estruturação. Nós precisamos de menos burocratas e mais engenheiros dentro da máquina pública. Nós precisamos de pessoas que realmente tenham uma capacidade de fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. E essa é a grande essência, é o grande diferencial da profissão de engenheiro. É a capacidade de planejar. O advogado, eu sou advogado tributarista, eu tenho minhas qualidades. Um médico tem as suas qualidades. O engenheiro ele tem esse grande, entre outros, obviamente, esse grande diferencial, que é a sua capacidade de fazer um planejamento para uma gestão de Estado. Nós temos, por exemplo, na Inglaterra,
existem apenas 1.000 funcionários públicos comissionados em todo o Reino Unido. Todo o restante da máquina pública anglo-saxônica, ela é composta por funcionários de carreira, que trabalham ali, e lá na Inglaterra nós tivemos nos últimos 30 anos mudanças radicais no comando político. Nós tivemos liberais, nós tivemos trabalhistas, nós temos hoje um partido de centro lá governando, mas estruturalmente o povo inglês não sente isso. Por quê? Porque existe uma máquina pública isenta da influência política. Existe uma máquina pública comprometida com um planejamento de Estado, com um planejamento buscando o bem-estar da população, e não simplesmente o apego do poder pelo poder, que é o grande problema hoje que aflige o país. Se nós fizermos um breve cenário histórico, nós temos o PSDB, através do presidente Fernando Henrique, que deixou um legado importante, que deixou a estabilização da economia, acabou com a inflação. Quem tem mais de 40 anos, que no dia seguinte você já não tinha mais o mesmo poder de compra. Isso é um grande legado deixado pelo PSDB. Mas depois veio o poder pelo poder, veio as barganhas para ter a reeleição e um segundo mandato que não deixou nenhuma marca digna de registro. Nós tivemos o governo Lula, que trouxe uma distribuição de renda, uma melhor distribuição de renda para a população mais carente do Brasil hoje. Ela come melhor, ela bebe melhor, ela tem lá o seu forninho micro-ondas, a sua geladeira nova. É um legado importante que o presidente Lula deixou. Mas e a presidente Dilma? Qual a marca do seu governo que está deixando? Então é um ciclo que nós precisamos encerrar. Eu, como costumo dizer, tudo na vida tem prazo de validade. Se eu vou no supermercado comprar um iogurte, eu saio de casa com o iogurte que eu gosto na cabeça. Olho o preço na gôndola para ver se o preço é aquele que eu imagino comprar. Mas se eu olho embaixo e vejo que o prazo de validade está vencido, eu deixo ele na prateleira. E os políticos hoje, principalmente tucanos e petistas e PMDB, estão na sua maioria com prazo de validade vencido. São pessoas que já esgotaram o que tinham que dar, ou usando uma linguagem que é de vocês, está dando já fadiga de material. Então nós temos que buscar efetivamente uma renovação onde nós tenhamos uma condição de buscar o que há de melhor no PT, o que há de melhor no PSDB, o que há de melhor em vários quadros, o que há de melhor na sociedade civil, para trazer para dentro do governo e governar o Estado de São Paulo, e governar o país dentro de algumas diretrizes que visem a qualidade de vida das pessoas. Porque, voltando à comparação PT-PSDB, Fernando Henrique e o Lula, eles contribuíram de forma muito importante para a melhoria da qualidade de vida de todos, do portão para dentro de casa. No portão para dentro de casa, as pessoas hoje comem melhor, têm uma renda um pouco maior do que tinham há 20 anos atrás, conseguem financiar uma TV de plasma em 60 parcelas, conseguem financiamento do BNDES para ter uma geladeira, um micro-ondas, mas ela sai do portão de casa, ela se depara com um córrego sem canalização, ela sai de dentro de casa, tem um transporte público horrível, ela sai da porta de casa, tem uma saúde pública deplorável, com um sistema que é até inteligente, que é o SUS, mas que não funciona na prática porque não se leva a sério, porque eu tive numa Santa Casa, né, de Itapetininga, lá nós temos ali, eu conversando com a direção do hospital, eles mostraram, olha, um raio-x aqui, se bem administrado, esse raio-x custa R$17. O SUS me repassa 5. Então, a Santa Casa vai fazer o quê? Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser obrigada a forjar exames de raio-x que efetivamente não foram realizados. É o Estado estimulando a ilegalidade, é o Estado estimulando a picaretagem. E isso não pode acontecer. Nós temos que olhar, 1 mais 1 tem que ser 2, 2 mais 2 tem que ser 4. Não podemos querer inventar. Não podemos querer ficar dando jeitinho em algumas situações. Então, a nossa grande proposta, e aí tem tudo a ver, vamos precisar andar de mãos dadas com a categoria dos engenheiros, é melhorar a qualidade de vida das pessoas do portão de casa para fora. Um meio ambiente sustentável, uma saúde de qualidade, um transporte público de qualidade. Nós temos um metrô atrasadíssimo e burro. O nosso sistema de metrô hoje ele não se sustenta.
o nosso sistema de metrô hoje, você tem o bairro da Lapa, que é o meu bairro de origem. O bairro da Lapa ali, para esticar da Barra Funda até a Lapa, é a coisa mais fácil, você levar o metrô até a Lapa. Mas o sistema já não suporta, porque nós temos 3 linhas de metrô com muito poucas interligações, onde você tem que ficar indo de lá para cá, de cá para lá, ao contrário, por exemplo, de qualquer país, como Paris ou Londres, onde você tem inúmeras interligações, você não precisa ficar dando volta pela cidade para ir do ponto A ao ponto B. Você tem várias opções de fazer ali interligações dentro do metrô. E, além do mais, nós temos pouco metrô sendo construído. No primeiro mandato do Geraldo Alckmin, ele construiu 0 de metrô. Agora ele diz, repito, o Geraldo é uma pessoa que eu tenho certeza que ele nunca fez mal a um pardal. Acho que ele nunca... Mas ele é o maior torturador de estatísticas que eu vi até hoje na minha vida. Ele tortura os números até os números confessarem o que ele quer ouvir. Ele vem dizer agora que estamos com 100 quilômetros de metrô. Pô, esses 100 quilômetros de metrô em projeção e projeto já está faz tempo, não é de agora. Só se marcar vem do governo Maluf ainda. Então nós temos que fazer uma política de forma séria, ou seja, contar quanto é efetivamente construído e entregue. E no estado como São Paulo, nós temos que ter o compromisso de construir de 8 a 10 quilômetros por ano de metrô, para tirar o atraso, para conseguir fazer isso. E hoje nós temos um instrumento que é a parceria público-privada, que mostra que é possível fazer isso. Estávamos comentando do Rodoanel, que seria uma coisa importantíssima. E o Rodoanel é uma obra que já está durando 20 anos. Acho que nem a muralha da China demorou tanto tempo para ser construída como o Rodoanel. E antes de ser concluído, numa das 3ª ou 4ª candidatura do Geraldo, não sei quantas vezes ele já é governador, tá? Ele prometeu que ia terminar o Rodoanel e que não iria pedagiar. Ele fez exatamente o oposto, pedagiou e não terminou. Ele fez exatamente o oposto. Então, não dá para a gente levar São Paulo, mas dessa forma. E não dá também para você falar que o PT é a alternativa. Porque os problemas que nós sofremos no estado de São Paulo, a Bahia tem sofrido nos 8 anos de governo petista. O Distrito Federal, o transporte público no Distrito Federal, que é administrado pelo PT, também é caótico. Então não há... é o roto falando do rasgado. Então por isso que nós estamos absolutamente encorajados em disputar essa eleição. Porque nós não nos sentimos amarrados ao velho status quo. Nós não estamos amarrados a velhas estruturas partidárias. Nós não estamos amarrados eu sou tucano serrista, eu sou tucano alquimista, preciso resolver minha patota aqui, ou eu sou PT da corrente tal, da corrente tal, da corrente tal. Não, não temos a luta do poder pelo poder. Nós queremos buscar o poder efetivamente para que possamos fazer as reformas, fazer os trabalhos, fazer as realizações que são necessárias e muito para o estado de São Paulo. E precisamos ter gente que brigue por São Paulo. Brigando, por isso que a nossa coligação chama Unidos por São Paulo e está coligada com a coligação Unidos pelo Brasil. Porque se nós pegarmos os grandes caciques do PT e do PSDB, todos eles são paulistas. Mas todos eles só pensam naquilo. Só pensam em Brasília, não pensam em São Paulo. Pensam em fazer de São Paulo um trampolim para atingir o poder maior e esquecem São Paulo. E desde que o PSDB começou a governar São Paulo e desde que o PT começou a governar o Brasil, São Paulo vem perdido sua importância relativa em relação ao resto do país. E isso é muito triste para nós paulistas. Um exemplo que aí eu falo que é da minha área e que é importante todos vocês terem na cabeça. Nós tínhamos há 15 anos atrás as 2 grandes vedetes da arrecadação tributária, eram o IPI e o Imposto de Renda. O IPI e o Imposto de Renda representavam 60% da arrecadação federal do Brasil. Eles são 2 tributos bons. Por quê? Porque 25% do Imposto de Renda e 25% do IPI gerado, fica 25% na cidade onde ele é gerado, 25% no estado onde é gerado e 50% fica com a União. De 15 anos para cá, ou seja, governo tucano e governo petista, nós temos 60% a 65% da arrecadação federal baseada no PIS e no COFINS, que são contribuições onde você fica com 100% da arrecadação no governo federal. Então nós temos hoje um estado de São Paulo, uma cidade de São Paulo endividada, nós gerando inúmeros recursos e mandando
para Brasília, e esses recursos não voltam. Por quê? Porque o interesse é que se crie cada vez mais 500 cidades por ano, com mais 500 câmaras municipais, com mais 500 prefeituras, mais 5.000 secretarias, para apadrinhar a cupinchaiada tucano-petista. Sendo que esse é um dos critérios que nós que falamos tanto em sustentabilidade, nós temos que falar também em sustentabilidade fiscal, sustentabilidade administrativa. Um município que não se sustenta, ele não deveria existir. Nós temos municípios com 2, 3 mil habitantes, colados a outros municípios maiores, sem nenhuma questão de diferença cultural, nada que justificasse a existência desse município, a não ser ter ali uma estrutura de poder isolada. Então nós temos hoje a coragem, por não estarmos atrelados ao poder, porque o PT e o PSDB não podem nem tocar nesse assunto, porque desses 2, 3 mil municípios aí, você tem mais a metade deles administrados pelo PT, PSDB e PMDB. Mas nós temos que rever isso, tanto em nível estadual, quanto em nível estadual e federal. Por exemplo, para que existia um município chamado Borá, com todo o respeito a Borá, com 900 habitantes, com um prefeito, com 10 secretários, com uma Câmara Municipal, e cujos recursos próprios não sustentam essa estrutura administrativa mínima. Isso não pode existir. Esse município tem que ser agregado ao município mais próximo imediatamente. É um desperdício absurdo de dinheiro público. E nós temos aí mais, talvez a metade dos municípios brasileiros que não são autossustentáveis, que dependem de ficar ali com o pires na mão, dependendo de repasses da União, dependendo de repasses dos estados, para manter suas despesas normais, sem falar em investimento. Então é essa sangria que nós defendemos que acabe, é essa nova forma de visão que a gente quer ter no nosso estado, que a gente quer ter no país, e tenho certeza que a partir de amanhã aí a gente anunciando oficialmente a candidatura da Marina Silva, sou o único candidato que está oficialmente ao lado dela. Fico muito orgulhoso, porque isso é uma pesquisa no Datafolha, dizendo que de 170 candidatos ao governo do estado de São Paulo, apenas 7 têm uma coerência se houvesse a verticalização das eleições, ou seja, apoiam para a presidência da República uma mesma chapa que apoia ao governo, ao Senado e a deputado. E nós somos uma dessas 7. Porque não adianta você querer, se começa a ver horário eleitoral, você tem partido aqui que está apoiando o Geraldo Alckmin para governador e a Dilma para presidente, ou está apoiando, não sei, uma coisa absurda, meramente de conveniência. Sendo que não, você na política, uma das primeiras coisas que você tem que na política ter bem definido é o lado. Você tem que ter um lado na política. Político sem lado não é um bom político. Então, não quero me alongar muito, até para poder ter o prazer do debate. Espero ter falado sucintamente um pouquinho do que nós viemos, o que nós pretendemos, de uma forma muito resumida. É melhorar a qualidade de vida do paulista, da porta de casa para fora, é criar uma independência do Estado em relação aos políticos, acabando com cargos públicos comissionados, incentivando os cargos de carreira. Nós temos, por exemplo, aqui nas subprefeituras de São Paulo, nós temos inúmeros cargos em comissão, muitas vezes engenheiros, arquitetos, pessoas que poderiam estar usando esses cargos, acabam não tendo oportunidade, porque estão lá, esse cargo está sendo ocupado por uma pessoa que vai ficar lá 1 ou 2 anos e depois vai embora. Então nós temos aí uma visão muito concreta no ponto de vista de investir efetivamente na carreira das pessoas, na carreira dos servidores públicos municipais, estaduais e federais, porque são eles e não os políticos que tocam o país. O político ele pode dar uma direção para cá, dar uma direção para lá, de acordo com a vontade da população naquele momento. Mas a condução da política nacional, estadual e municipal não pode depender 100% dos políticos. Não podemos mais ter aquele negócio, mudou o governo, muda tudo. Isso quem perde é a sociedade. Então é para isso que nós estamos e por isso que com muito orgulho a gente está com a nossa candidatura ao governo e espero amanhã, se fosse hoje já estaria falando, mas amanhã tenho certeza que estaremos anunciando aí a Marina Silva como futura presidente do Brasil. Então, obrigado, presidente, e fico à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta.
noite, candidato Laércio Benco, presidente Murilo, colegas. Eu acho que a grande coisa bonita de um país como o Brasil, eu aprendi isso no ginásio ainda, que no Brasil tudo está ainda por ser feito, por fazer. E de lá para cá, eu acho que não mudou muito. Ainda tem um país a ser construído, um país no qual tudo está por fazer. Eu queria perguntar ao candidato, porque quando você fala assim, ó, nós não queremos poder pelo poder, queremos poder para fazer as reformas estruturais que precisamos. Eu acho que é uma frase que nos desperta o interesse de conhecer quais são as reformas estruturais que nós precisamos, que nós queremos, que nós almejamos. Quando se fala em planejamento, me parece também que é a pedra filosofal que vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que não se faz nada sem planejamento, e eu acho que nós temos planejamento no Brasil. O que falta é um pouco essa coisa que você tem falado, que é uma direção, né? É planejar para quê, poder para quê, para onde nós vamos, né? Para onde nós queremos ir, para onde as nossas lideranças, os nossos candidatos estão pensando em nos conduzir. Então, é nesse sentido que eu faço a pergunta, porque eu acho da sua fala, candidato, que eu pude extrair, assim, que mais me chamou a atenção, me despertou curiosidade, e faz eu querer fazer alguma pergunta, é justamente isso. Eu quero saber, assim, quais são as reformas estruturais, né, na qual o seu partido pensa, né? Não sei se podemos estender isso a nível presidencial, coisa desse tipo, para que a gente não venha estar aqui, daqui a 4 anos aqui, reclamando também desse candidato, desse partido, que está nos levando para lugar nenhum, ou não é para esse lugar que nós gostaríamos de estar indo. Queria fazer, dentro dessa ideia, quer dizer, não sei se é ou não é, mas perguntaria se uma dessas reformas estruturais seria reduzir os municípios do país a pelo menos a metade, já que metade deles são totalmente inviáveis, não se banca, não se paga. Dos estados que nós temos, pelo menos 10 não se paga e depende da União para tudo. Pelo menos são os números que eu tenho, quer dizer, a impressão que eu tenho. Não sei se esses dados correspondem à realidade. Mesmo em São Paulo, você tem fatalmente 1/3 dos seus municípios, se não metade, que não se paga. Eu concordo radicalmente, assim, devemos evitar, de maneira peremptória, a abertura de novos estados, novos municípios, quer dizer, nova sangria, novos ônus para a sociedade como um todo. Eu não sei se a gente consegue fechar os que já estão aí. E também gostaria de saber se essa é uma proposta, uma das reformas estruturais que o seu partido, ou você, enquanto candidato, pretende. Bom, realmente eu defendo isso, inclusive por conta da minha formação em direito tributário. E aí aquela questão, por exemplo, meu filho, eu tenho um filho de 15 anos. Tá? Ele só vai ter a chave de casa e só vai dar ordem dentro de casa quando ele trouxer dinheiro para dentro de casa e quando ele estiver se autossustentando. Aí ele vai poder falar grosso comigo. Enquanto ele não tem, enquanto ele não se sustenta, ele não pode falar grosso comigo, ele tem que abaixar a cabeça para mim e para a mãe dele. É a mesma coisa um município. O município não pode crescer independente, dependendo do recurso que pertence a todo o Estado, a toda a União. Então eu defendo que todo município que não seja autossustentável nas suas despesas mínimas, nas suas despesas básicas, que são saúde, educação, escolas mínimas, tal, com as receitas próprias do município, que são IPTU, no caso, em alguns casos, um repasse de ITR e o imposto sobre serviços, ou seja, todos esses recursos arrecadados pelo município não são suficientes para mantê-lo, esse município não tem por que existir. É o que eu permiti, é a mesma coisa que eu permiti o meu filho dar ordem em casa sem ele estar trabalhando. Então, essa é uma das grandes reformas que nós defendemos. Outra reforma que nós defendemos é o limite máximo de 2 mandatos para todos os cargos, tá? Sem possibilidade de retorno. Ou seja, já foi governador 2 vezes, não vai ser mais governador de novo, nem se ficar 4 anos fora. Já foi deputado 2 vezes, já foi vereador 2 vezes, não retorna mais. Eu posso até ir pulando para cargos maiores, mas repetir um cargo ou ficar mais do que 8 anos em um cargo não justifica, porque aí você está
efetivamente estando no poder pelo poder e não permite uma reciclagem, não permite que as coisas, usando como exemplo da água, a água parada cheira mal. A água, para ela ser boa, ela tem que estar em movimento, né? Então nós precisamos da política em movimento também. Nós precisamos que essa política. Então todas essas reformas estruturais, e principalmente no nosso primeiro ato, que seria acabar com todas as secretarias, criando apenas 4, que eu tenho certeza absoluta, se nós colocarmos instantaneamente o governador Geraldo Alckmin em uma sala com os seus 25 secretários, ele não sabe chamar todos pelo nome. Tem secretário que não despacha com o governador há mais de 1 ano e meio. Talvez tenha secretário que só despachou com o governador no ato da sua posse. Por quê? São secretarias eminentemente para satisfazer uma fome política. E não é isso que deve ser feito. Não é assim que deve ser administrado. Tá? Ele fala que o governo federal, com toda razão, é absurdo, tem 39 ministérios, tá? Mas o governo estadual, tendo 25 secretarias, já é muito. 4 bastam. 4 bastam. E aí, com tudo isso, você cria o quê? Você acaba com os cargos em comissão, deixando muito poucos cargos em comissão. Tá? Repito, a Inglaterra se administra com apenas 1000 cargos em comissão. Então, e incentivando a carreira dos servidores públicos de carreira, aqueles que efetivamente têm um compromisso com o Estado, que optaram em trabalhar dentro do Estado, que optaram em trabalhar dessa forma. E eu só quero aproveitar só o gancho aqui para falar em reforma estrutural, talvez um dos meus pontos básicos de campanha que eu não tenha esquecido de falar aqui na minha primeira manifestação. O meu primeiro ato como governador do Estado vai ser acabar com a progressão continuada nas escolas. Esse crime que gera um verdadeiro apartheid social. Tá? Diferente, por exemplo, o filho do rico, de quem tem dinheiro para pagar a escola particular, ele tem nota, ele é avaliado, ele, se for o caso, ele é reprovado. E o filho daquele que depende de escola pública sai do 9º ano do ensino fundamental, sem saber interpretar um texto, sai do 3º ano do ensino médio, sem saber resolver uma equação de 1º grau. Isso é um apartheid que nós criamos. Essa geração dos últimos 20 anos, essa geração já vai sofrer pelo resto da sua vida esse apartheid. Nós temos que evitar daqui para frente, voltando ao bom e velho esquema de aluno que não tiver nota, fica de recuperação, não passando na recuperação, fica retido, porque hoje, com o atual sistema de progressão continuada, criado pelo PT e pelo PSDB, nós temos os professores transformados em mero B10. O professor hoje é um bedel, não é um professor, porque lhe foi tirado um dos seus principais instrumentos. Não estou nem falando na questão salarial que precisa ser revista, não estou falando na questão da reforma das escolas, mas foi tirada a autoridade dos professores. E isso tem que ser devolvido, e vai ser o meu primeiro ato, devolver a autoridade aos professores da rede pública. Desculpa de eu ter feito essa emenda aqui, espero ter respondido a pergunta. Aécio, você já roubou minha primeira pergunta, que era qual é o seu primeiro ato do governo, né? Você já respondeu. Mas fala um pouco sobre as privatizações no Estado. Qual é o seu pensamento, qual é a sua ideia nesse aspecto, por favor. Eu não tenho nada contra a privatização, desde que é respeitado um princípio do direito administrativo chamado equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Por exemplo, todo mundo sabe que quando a gente critica os pedágios, as pessoas vêm e falam, mas das 10 principais rodovias brasileiras, 9 estão no estado de São Paulo. Também com o preço que a gente paga? Tá? Eu vou, por exemplo, para Franca, participar de uma sabatina nos principais meios de comunicação de Franca, na quinta-feira. Nós vimos isso, nós já sabíamos há 3 semanas atrás, sai mais barato eu ir e voltar de avião do que ir de carro. Como eu comprei a passagem com 3 semanas de antecedência, sai mais barato ir de avião. Pego o voo da 6h30 em Congonhas, estou de volta 12h30 da tarde. Gasto menos que gastaria com gasolina e pedágio. Então, indo para Ribeirão Preto. Então, as privatizações, elas são coisas positivas, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos também ficar somente atrelados a um conceito moderno, mas nós temos que trabalhar
revendo o equilíbrio econômico-financeiro. É uma afronta a gente ter uma CPI dos pedágios na Assembleia Legislativa presidida pelo Mário Covas. Pelo Mário Covas não, pelo Bruno Covas, né, que foi ou contaminada pelo Geraldo Alckmin, que quando o Covas era governador, o Geraldo Alckmin era vice-governador, ele era o secretário das privatizações. Ele que cuidava das privatizações do Estado. E aí deu Robson Marinho, deu um monte de coisa que o tapete ficou pequeno para tanta sujeira que foi colocado. Não há tapete que aguente 20 anos de sujeira colocada embaixo dele. Agora, uma privatização que eu sou radicalmente contra, e se vocês souberem alguém que tem ações dessa empresa, peçam para vender, que se eu ganhar para governo essas ações vão cair, é a Sabesp. A Sabesp não justifica, sob hipótese alguma, ser privatizada. Que a Sabesp não é feita para dar lucro. A Sabesp é feita para dar água. E água é vida, água é um direito fundamental das pessoas. Então, nós instalamos uma CPI da Sabesp na Câmara Municipal. Nós instalamos uma CPI da Sabesp na Câmara Municipal, que eu sou o presidente dela, e muitos criticaram de casuísmo político, mas quem quiser olhar nos anais da Câmara, essa CPI foi requerida em janeiro de 2013. Então, desde janeiro de 2013 eu tento instalá-la, e agora, diante do caos que São Paulo está tomada, os meus pares resolveram aprovar essa CPI, que amanhã começa os seus trabalhos. Então não dá para admitir você jogar a culpa em São Pedro, quando nós estamos, por exemplo, de um lado, em cima do aquífero Guarani, que é o maior reservatório de água potável do mundo. Não adianta você jogar a culpa em São Pedro, sendo que não se investiu no sistema de distribuição da água. Do Cantareira até a nossa torneira, se perde 30% da água. Agora, eu não tenho dinheiro, a Sabesp não tem dinheiro para trocar essa tubulação, para trocar esse sistema, para renovar esse sistema de distribuição, e tem 5 bilhões de dólares de lucro distribuído na Bolsa de Valores de Nova York. Eu estou longe de ser PSOL, gente, eu estou longe de ser socialista. Mas isso não é admissível. Isso não é admissível. Não dá para admitir isso. 5 bi distribuído em lucro e a gente sem água na torneira. Se vocês lembrarem, fizerem um pequeno esforço de memória, vão lembrar que há 4 anos atrás, Mairiporã e Atibaia foram inundadas sem cair uma gota de chuva, porque o governo teve que abrir as comportas do Cantareira para não estourar, porque tinha 100% de água ali, e ia estourar as comportas. E aí inundamos 2 cidades, como também inundamos o Itaim Paulista, porque o sistema Alto Tietê estava do mesmo jeito. E essa água vazou 30% dela. Se não tivesse 30% de desperdício da Sabesp e tivesse um número aceitável em nível mundial, 5%, 6%, tá, nós teríamos hoje ainda 24% acima do volume morto. Não precisaríamos estar pagando o dinheiro que se paga para o Rodrigo Faro para pedir para as pessoas gastar menos água quando escovam os dentes, sendo que a principal desperdiçadora é a Sabesp. A Sabesp, pedindo para o cidadão economizar água, é igual o pai bêbado falar para o filho não beber. Ela tem a mesma moral que um pai usuário de crack falar para o filho não beber. Não tem moral nenhuma. Então, sou a favor de privatizações, exceto a Sabesp, que nós vamos, no meu governo, nós vamos recomprar as ações da Sabesp, mas primeiro vamos fazer ela ficar com um valor bem baixinho, porque todo mundo vai saber que eu não vou distribuir lucro. Nós vamos distribuir água, não lucro. Candidato, meu nome é Fernando Palmezan, sou diretor aqui do sindicato, e eu vejo que um ponto alto da sua discussão... Temos algumas questões legais, que eu acho que eu vou conversar também agora na parte profissional com a pessoa correta, que é um advogado, né? Um exemplo, a questão, você colocou, acho que de uma maneira bastante... uma questão muito boa. O que acontece com o Rio Tietê? O Rio Tietê é um rio que, na cidade de São Paulo, até existe algum trabalho sendo feito há bastante tempo para tentar
minimizar todo esse impacto de despejo de esgoto direto na água, mas em Guarulhos isso acontece de uma maneira assim absurda, como foi dito mesmo pelo senhor. No entanto, a responsabilidade por esse processo em Guarulhos é diferente da responsabilidade em São Paulo. Existe uma legislação e existem concessões e permissões com relação a isso. Qual é a sua maneira de entender esse processo? Guarulhos é uma cidade cujo saneamento e água é municipal. Em São Paulo é a Sabesp, é estadual. E isso acontece ao longo de um rio como o nosso principal rio do estado. Como você entende que isso possa ser feito? Como que essa situação possa ser contornada? Mexendo em legislação? Existe essa possibilidade? Eu gostaria que você se posicionasse quanto a isso. Bom, falando especificamente do Rio Tietê, eu me lembro quando foi 95, então nós já temos quase 20 anos, eu voltava da casa da minha namorada, hoje esposa, de Santo André, e saía de lá à tarde, passando pela Marginal do Tietê, 1h30, 2 horas da manhã, e via aquelas filas enormes de caminhão para tirar a sujeira e o assoreamento do Rio Tietê, que não resolveu praticamente nada. E se gastou bilhões ali. E nós temos, infelizmente, eu não vou comparar, que até não daria para comparar, mas se a gente for na Europa, por exemplo, nós temos ali o Rio Danúbio, que corta 9 países, e esse rio é navegável, serve para turismo, você janta na beira do rio com um clima agradabilíssimo, você tem toda uma ocupação de um território social, mas eu não vou falar do Rio do Danúbio. Eu vou falar de um exemplo que vai irritar a gente, que vai deixar a gente bravo, Porto Madeiro, na Argentina. Nós perdemos para os argentinos na questão de capacidade de revitalizar um rio que estava morto. Ali era uma região morta, um rio absolutamente poluído, e se investiu, e hoje é um dos grandes polos turísticos de Buenos Aires. E se mostrou que é possível fazer isso com seriedade. Infelizmente, sem dúvida nenhuma, você tem o rio que é estadual, e o serviço de água e esgoto de Guarulhos, no caso, é municipal. Mas nós temos um governador fraco, para não dizer outra palavra, que poderia se valer da justiça, que poderia intervir em Guarulhos, porque não é aceitável que isso ocorra e que os demais paulistas paguem essa conta. Nós temos instrumentos jurídicos para acionar judicialmente a Prefeitura de Guarulhos, efetivamente até para intervir, porque se você não cumpre a sua responsabilidade e está causando problema nos outros, existe um princípio jurídico básico, o seu direito acaba quando começa o do outro. O direito da cidade de Guarulhos ter a sua própria exploração de água termina no momento em que ele não está contaminando a nossa água. Mas nós temos um governo fraco e sem moral também para fazer isso. Não vale a pena comprar essa briga. Para quem leu Maquiavel, um dos grandes tópicos de Maquiavel, um dos grandes ensinamentos de Maquiavel é você escolher o seu inimigo. E o PT escolheu o PSDB como seu inimigo, o PSDB escolheu o PT como seu inimigo, e eles querem ser os dois inimigos do outro pelo resto da vida se alternando no poder. É isso que eles querem. Então, por isso que não há nenhuma atitude mais forte. Primeiro, porque nós temos um governo fraco. O governador Geraldo Alckmin é um governador fraco. Segundo, porque não há um interesse, não há uma vontade de exercer esse direito, porque juridicamente há N instrumentos possíveis. Para quem é do interior, para quem é de cidades menores, nós vemos os promotores praticamente gerenciando as cidades junto com os prefeitos. Promotor definindo até onde tem que pôr ou não ponto de ônibus. E por que é que o Ministério Público, que é controlado pelo PSDB, não interfere nessa questão? Não se entra com uma ação civil pública, não se toma uma providência. É porque, deixa lá, é o meu inimigo escolhido. Eu gosto desse inimigo, a gente vai se alternando no poder, vai ficando no poder até o resto da vida. Mas é uma vergonha, é lamentável que isso aconteça e no nosso governo nós vamos tomar medidas imediatas contra todos os municípios que não cumprirem. O município tem sim o direito de gerir seu próprio sistema de água e esgoto,
desde que não atrapalhe o do município vizinho e não atrapalhe o do contexto. Como, por exemplo, falando de uma outra questão, mas já puxando o tema, a questão da inspeção veicular. Não adianta você fazer a inspeção veicular na cidade de São Paulo. A inspeção veicular é uma coisa que tem que ser feita em nível estadual. Você tem que fazer a inspeção veicular nas 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, você tem que fazer a inspeção veicular na região metropolitana de Campinas, você tem que fazer a inspeção veicular na região metropolitana de Ribeirão Preto, entendeu? Na região de Marília, para que você tenha efetivamente um controle. Porque não adianta você fazer em São Paulo e o cara emplaca o carro em Santo André e fica tudo como estava. Isso é a falta de força de vontade, a falta de gana de um governador que já está há 20 anos no poder e quer mais 4, não sei porquê. Não sei para que se daria mais esses 4 anos. André? Candidato, primeiramente, parabéns pela sua exposição. Gostaria, inclusive, de dizer ao senhor que o senhor nos cativou com a sua apresentação. Eu vou sair um pouco da minha área. A minha área é saneamento. Tem aqui meu guru, o professor Bibo, que está aqui para nos orientar. Gostaria que o senhor falasse um pouco do seu programa, do seu planejamento de governo na área de segurança, já que eu sou da delegacia de Pindamonhangaba, do nosso glorioso governador, e que ele é o recordista em morte de policial, homicídio, latrocínio, e está batendo todos os recordes aí. Então, gostaria de saber alguma coisa do planejamento do seu governo a respeito da área de segurança. Nós vemos, tem uma série famosa nos Estados Unidos, chamada CSI. Tá? E que não é nada fora da realidade. CSI significa Scene Crime Investigation, investigação da cena do crime. Nós vamos hoje, vamos supor que a padaria aqui ao lado seja roubada. O dono da padaria, se ele tiver tempo e tiver alguma coisa que foi segurada, ele vai fazer um boletim de ocorrência. E se ele esperar que vai vir um investigador de polícia fazer qualquer tipo de apuração na padaria para tirar a impressão digital, para se ouvir testemunhas, para se verificar qualquer questão, ele vai ficar esperando. Não se há a preservação da cena do crime. Nós temos hoje 92% dos inquéritos no Brasil que não são concluídos. E aí falando como advogado agora, não adianta a população falar, pô, mas o cara foi preso e foi solto. Gente, pela nossa lei, que não é errada, se a pessoa não tem uma denúncia no prazo legal, ela tem que ser solta. Agora, a denúncia só é feita depois que o inquérito policial termina. E 92% dos inquéritos policiais no Brasil não são concluídos. No estado de São Paulo, esse número é de 90%. Então, como que nós vamos querer aplicar a lei? Como nós vamos querer ter segurança se nós não investigamos o crime? E aí entra a questão que os partidos tradicionais, PT, PSDB, PMDB, vão levar a discussão da segurança pública para o mais baixo viés de populismo. Vão falar, eu defendo a redução da maioridade penal. Eu acho que bandido bom é bandido morto, ou bandido bom é bandido preso. Eu acho, não, por outro lado, não, temos que respeitar os direitos humanos. Gente, não é isso. Isso não nos interessa. O que nos interessa é ter a lei cumprida. Se nós formos hoje na delegacia fazendária, que fica na Avenida Indianópolis, que é a delegacia que investiga os crimes de sonegação fiscal, e que teria seria de grande valia para investigar as grandes quadrilhas, através de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, etc. Lembramos que Al Capone foi preso por conta do contador dele, e não por conta dos crimes. Lá não tem internet. A internet de lá é paga através de uma vaquinha dos investigadores e escrivães de polícia. Se você pegar a rúbrica do orçamento da Secretaria de Segurança Pública, não tem dinheiro para a internet na delegacia fazendária da Avenida Indianópolis. Como não tem
em muitas outras delegacias. Você vai fazer um boletim de ocorrência, demora 12 horas para registrar um BO. Ninguém aqui, eu duvido que alguém aqui que tem um relógio roubado ou furtado vai fazer um BO, porque não tem seguro para relógio. Você só vai fazer um BO se você tem o seu carro roubado por conta do seguro, ou se você tem sua casa roubada, se você tem seguro. Se um ladrão entrou na sua casa e levou micro-ondas que não tem seguro, só levou o micro-ondas, você não vai fazer BO. Agora, dos casos em que são feitos boletim de ocorrência, 92% não são concluídos. Então nós vamos investir pesadamente naquilo que é o forte do adversário. Quem que é o nosso adversário? É o crime. São as organizações criminosas. Qual que é o forte das organizações criminosas? A inteligência. Nós vamos investir em inteligência policial. Nós vamos investir em investigação do crime. Porque pode parecer que não. Qual a importância de investigar o roubo da padaria do seu Joaquim? É importante, porque esse produto foi levado para algum lugar. O cara que roubou, ele comete outros crimes. Ele vai ter informações de outras coisas. Nós vamos desvendar quadrilhas de receptação. Então, a gente cuidando dos pequenos e médios crimes que acontecem, nós vamos conseguir trazer a sensação de segurança novamente para todos e trazer a sensação de que aquele que comete crime é punido, e vamos chegar nos peixes grandes. Porque não adianta hoje, um PM, coitado, se ele está no meio da rua, vendo um cara com 5 pedras de crack, vendendo essas 5 pedras de crack, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o cara em flagrante, vai levar para a delegacia e vai ficar 12 horas fora do posto de trabalho dele. Porque ninguém vai investigar desse adolescente, desse adulto que está com as 5 pedras de crack, de onde ele comprou o crack. Ninguém vai pegar as interceptações telefônicas dele. Ninguém vai fazer uma investigação séria para se produzir um material sério. Porque, repito, atrás do menor crime tem as grandes quadrilhas. Não existe nenhum crime pequeno praticado sem que tenha, numa segunda ou numa terceira instância, as grandes quadrilhas, quer sejam de tráfico de drogas, quer sejam de roubo de carros, quer seja de qualquer prostituição, qualquer crime que se aconteça. Mas não há a investigação. Então nós temos a moral para pautar o debate nesse sentido. Porque o Paulo Scaff não pode falar, porque no Maranhão do Sarney dele, ali o número é de 94%. O PT não pode falar porque na Bahia e no Distrito Federal o número é de 93%. Então eles não podem criticar o Geraldo, porque estão tão ruins quanto o Geraldo. Nós podemos fazer essa crítica e podemos trazer essa discussão da segurança pública para o campo sério, para o campo que não menospreza a inteligência. E não ficar e falar, né, se é a favor ou contra a redução da maioridade penal. Isso é irrelevante. Isso não é o problema. Se você diminuir a maioridade penal de 18 para 16, o que vai acontecer? O traficante vai anunciar crianças de 15. E aí você vai criar maternidade de segurança máxima daqui a pouco. Então, nós temos que resolver o problema na raiz. E hoje a polícia não investiga. Nós temos 2 polícias. A polícia militar, que tem que faz as rondas ostensivas e que não faz mais porque não tem para onde levar. E nós temos a outra polícia, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que é a polícia que tem a competência de fazer o inquérito policial e entregá-lo pronto para o promotor público fazer a acusação. E isso fica parado, isso não acontece. Então nós perdemos em punição e nós perdemos em investigação. Então nós vamos investir aqui, que eu chamo de padrão CSI, porque não é nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo. Eu lembro, meu primeiro emprego foi na Maná S.A., a Maná do Bando Dá, para quem conhece. Eu lembro quando compraram, isso foi em 1987, compraram uma máquina de fax. Foi uma festa ali, todo mundo olhar lá, chegar o fax. Parecia uma coisa de outro mundo, um fax vindo da filial de Cubatão chegando para a matriz em São Paulo. Tá? As coisas que existem hoje, que a gente vê nesses filmes, não são nada, existe e é barato. É muito barato. É muito mais barato do que deixar as coisas andarem soltas por aí. Então, basta querer investigar. E aí, repito, as pessoas ficam no poder pelo poder, buscando o discurso de marqueteiro, porque esse meu discurso é difícil para o marqueteiro pôr no papel. É difícil para o marqueteiro pôr no papel. Né? É mais fácil o marqueteiro pôr no papel a redução da maioridade penal, ou pelos direitos humanos. Ou no seu... Gente, não é por aí.
A polícia hoje sofre, a Polícia Militar de São Paulo hoje sofre de transtorno de bipolaridade. Ela, ora, é excessivamente agressiva, ora, é excessivamente permissiva. Por quê? Por conta do seu comandante maior, que é o governo do Estado de São Paulo. Que hora o marqueteiro manda, não, agora tem que bater, não, agora tem que segurar. Entendeu? E não é assim que tem que ser. Então, nós vamos investir, nosso foco na segurança pública vai ser investir na investigação criminal, no inquérito policial levado a sério. Por exemplo, temos cidades como, eu citei Capão Bonito, e a outra, agora esqueci a cidade, uma cidade de 90 mil habitantes, que tem 2 investigadores de polícia. Tá? Não, Borá com um investigador dá conta, não devia existir. Mas cidade com 90 mil habitantes, com 2 investigadores de polícia. Não dá conta, não tem como dar conta. É impossível. Então nós vamos investir nisso. Essa é a nossa grande bandeira na segurança. Queria, então, primeiro agradecer muito a delicadeza, a honra de tê-lo aqui. E com a sua fala já aqui acompanhando o André, dizendo que você cativou o nosso pessoal, mas além disso, é uma pessoa muito bem preparada. Parabéns. Acho que nós teremos lá um grande governador. Boa sorte para você. Eu gostaria de também lhe passar as mãos documento nosso da Federação Nacional dos Engenheiros, que aqui nós chamamos de Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse título de novos desafios. Aqui nós temos propostas factíveis para os governantes, quer dizer, que possam ser incluídos no seu programa de governo, e nós estamos entregando esse nosso material para que nós possamos dar a nossa contribuição para o seu programa de governo, se for o caso, tá bom? Temos aqui também nosso livro de 50 anos da nossa federação e mais 2 exemplares da nossa revista Brasil Inteligente, da nossa confederação, que fala bem de educação, que discute um pouco as questões da sociedade brasileira. Eu agradeço muito a sua presença, o seu carinho conosco, a delicadeza de estar aqui, da sua disposição de falar conosco, de deixar-nos escutar o seu programa, discutir contigo, e nós torcemos para que você faça um excelente mandato e que as coisas aconteçam. Parabéns, muito obrigado, a fala é sua. Obrigado, presidente Murilo. Obrigado a todos os senhores engenheiros aqui que nos acompanham. E até confessar aqui, quando eu trabalhava na Maná, meu sonho era ser engenheiro agrônomo. Infelizmente, ou felizmente, não sei, cada um tem seu caminho, acabei indo para o lado da advocacia depois, porque não tinha condições de estudar, de me manter como eu era remo de família, filho de mãe solteira, não tinha condições de estudar na Exalc, que era meu sonho. Mas tenho certeza, gente, nós vamos trabalhar, vamos lutar ao máximo para ser eleitos, mas uma coisa nós já estamos de cabeça erguida, é pautar temas que não seriam pautados pela política tradicional. É colocar em discussão assuntos que aqueles que querem escolher o próprio inimigo, como diz Maquiavel, o PT que escolheu o PMDB e o PSDB, eles querem se alternar no poder, nós não vamos cair nessa, nós vamos mostrar que é uma alternativa. E se, no começo desse ano, se eu chegasse para o presidente aqui e falasse, presidente, o Ituano vai ser campeão paulista. Muita gente chegaria e falava, não, não vai ser. Mas o que aconteceu? O meu Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, os times grandes não levaram a sério, o Ituano ganhou o campeonato. Né? E nós temos aí os grandes partidos não estão levando a sério a população. E nós vamos levar a sério o nosso discurso, e principalmente com orgulho de ser o único candidato a governador que vai estar ao lado da Marina Silva. Obrigado a todos, tenham uma boa noite.